Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Por que ele falou isso? Porque na época dele, né, de Cristo, Jesus de Nazaré, né, antes da cruz, ele também não tinha muitos seguidores. Não tinha muitos seguidores. Então, ele tinha os seus admiradores secretos, porque Roma era pesado na época, né, das broncas e de correção, aqueles que eram contra, né, o sistema romano. Então tinha medo, tanto é que Nicodemos foi, né, que era cristão, se dizia cristão, né, era um crente da época, né, que batizava nas águas, que dava dízimo, toda aquela hipocrisia, né, de crente. Ele foi escondido, mas pelo menos ele foi corajoso, né? Ele foi insistente, porque aquilo ficava na cabeça dele, a pregação, a palavra. E ele foi no escuro, né, à noite, conversar, ter com Cristo, e teve ali então aquela conversa famosa, né, com Cristo, que ele saiu dali maravilhado. Hoje, hoje é muito melhor, né? Porque ele falou aquela palavra. Bem-aventurado aqueles que não viram. Porque Jesus pregou com palavras maravilhosas, né? Palavras do céu, coisas gostosas de ouvir, os milagres que ele fez, coisa que não existe hoje. Mas aquelas pessoas viram ele, viram os milagres, viram a palavra, né? Saindo da boca dele e ele provando que era o Filho de Deus, né? Que era um enviado, que era o juiz que ia julgar aquele povo, aquela nação. Não nós, tá? Aquela nação. E hoje nós somos bem-aventurados. Só que nós temos bastante seguidores. É só você ver o Gerson ali. Não tem. Não tem. Por quê? Porque o Gerson fala o que é bíblico, o que é verdade, o que Jesus Nazaré falava na época e o que Cristo, o Paulo, o Cristo ressurreto, fala hoje na sua palavra. Né? A maioria estão presos, né? Que Jesus vai voltar. Você vai ver aí pastores renomados, teólogos, tudo que ela falando que Jesus ainda vai voltar. E a Bíblia fala que já aconteceu isso, né? Porque as pessoas falam, ficam perguntando, por que já só está escrito? Cara, é só você ler a Bíblia do Espírito que ele vai te ensinar. Porque a palavra de Deus fala que é o Espírito que ensina, mas você vai a pastores, a padres, a candomblé, tantas outras tranqueiras de religião. Como que você vai aprender as coisas? Como que você vai aprender o oculto, aquilo que está mais, tem que cavar mais profundo, aquele que me busca, como busca um tesouro no alto da montanha? Você faz isso? Claro que não. Você só se arruma, coloca uma roupa bonita para mostrar para as pessoas que você está indo a um templo religioso, né? Para cantar lá na frente, né? Cantar, né? Cantar para homens e para mulheres, né? E se vangloriar, falando que você é da mesa de oração, da mesa da apropriação, sei lá o quê. Entende? Coloca a mão na cabeça das pessoas como se você tivesse algum tipo de poder, né, na carne e não tem. Então você não tem tempo para ler. Você tem tempo para agradar esses homens. Agora, quando você vai ler a Bíblia fala que o mundo não se acabará. Que você não aprende um templo religioso, que é o Espírito Santo na tua casa, em qualquer outro lugar, que você esteja em comunhão com ele, né, naquele momento, e ele vai te ensinar. Está escrito. Está escrito. Todas essas coisas ele está falando para os judeus. Acontecerá nessa geração. Então, cara, tá no nosso dicionário, geração, a cada 65, 70 anos se vai uma geração. Então aquela geração já se foi há muito tempo. Então todas aquelas coisas que ele falou, a volta dele ia acontecer naquela geração, na qual ele estava incluso. Agora então, por que então bem-aventurado aqueles que não viram e creram? Pela fé. Eu falo porque eu creio na sua palavra, eu leio a palavra é aquela, então pela fé eu creio. Então eu sou um bem-aventurado. Mas por que o Gerson não tem tanta audiência que às vezes nem os filhos dele conseguem ouvi-lo? Por quê? Exatamente a mesma coisa que acontecia com Cristo na época. As pessoas gostam de encher os olhos com beleza, riqueza. Quem tem mais audiência? Quem tem beleza, quem tem riqueza, quem fala sobre dinheiro, quem, né, mostra, né, aquele porte, né? As mulheres, é claro, porque tem um monte de homem babão. Então todas essas coisas acontecem, por isso as audiências. Isso acontece sempre foi no rádio, a voz bonita, né?
E quando chegava perto de um locutor, era um baixinho, gordinho e tal, mas a voz conquistava. Nas telenovelas, são os galãs, né? E assim por diante. Aparência. Mas naquela época também tinha. Que o próprio profeta se confundiu com a beleza dos filhos, né, dos irmãos de Davi, né? Então essas coisas sempre aconteceram e sempre vai acontecer. Mas a verdade, só porque eu tenho pouca audiência, a verdade não pode deixar de ser pregada, porque é uma coisa particular. Eu tenho que fazer isso, é necessário. Deus falou, vai, prega o evangelho a todos, a criatura e não filhos. Aquele que crê será batizado, será salvo. E batismo não é mais religioso, não é nas águas. Ele falou, todos serão batizados na cruz, quando eu creio.